Primeiro, boa tarde, pessoal, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e dos nossos convidados, né? O Elton da Hora, o professor Diógenes, Jean Caminha e o professor Antônio Ceballos. É realmente uma satisfação ter todos aqui conosco, tá? Aí me apresentando um pouquinho, né, e da Apple, eu faço parte do time da Apple, da parte do time comercial. Falando um pouco da Apple, a Apple é uma empresa integradora de tecnologia, né, da informação. Nós temos mais de 10 anos de experiência no mercado, com foco aí em projetos de infraestrutura, rede de segurança e segurança da informação. Nosso foco são clientes de alta complexidade, né? A gente atua em ambientes que exigem estabilidade, segurança e alta disponibilidade. Dessa forma, a gente consegue entregar aí soluções completas aí para os nossos clientes. Aí falar da Cisco é confundir um pouco da história da própria Apton, né? A Apton, ela nasce como uma revenda Cisco, que é o principal parceiro e, obviamente, o parceiro estratégico até hoje, né? Dentro dessa parceria com a Cisco, a gente conta com profissionais certificados aí das mais variadas áreas, né? Além da Cisco, a gente também trabalha com um ecossistema de mais de 20 fabricantes, né? Basicamente aí nas áreas de data centers, cibersegurança, infraestrutura de redes e observabilidade. Essa gama aí de tanto de soluções de parceiros, ela nos permite montar, né, as soluções de acordo com cada perfil e necessidade do nosso cliente. Suportando tudo isso, né, a gente tem uma central de serviços 24/7. Então, além, obviamente, de contar com parceiros renomados aí, né, a gente tem nossa central de serviços que dá toda a parte de sustentação, monitoramento e continuidade do serviço que a gente opera, né? Nosso objetivo é bem simples, né? A gente é ser um parceiro próximo e confiável, entregando soluções robustas para os nossos clientes e, obviamente, com resultado, né? Mais uma vez, obrigado a todos aí, um ótimo evento, aproveitem, né? A gente está com um time aí de peso, né? Com autoridades aí sobre o assunto, e mais uma vez, obrigado aí. Passa a palavra para ti aí, Abraão, dá sequência aí ao evento. Excelente. Continuando esse webinar, a Cisco, uma parceira que ajudou toda a desenhar esse modelo. Convido a vocês o arquiteto de soluções, o Elton da Hora, que hoje ele representa um arcabouço de soluções. Acho que tinha assim uma discussão bem técnica e gostaria que ele pudesse estar brilhantando esse ambiente aqui com seus conhecimentos. Então, Elton da Hora, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Compartilhar aqui. Beleza. Eu sou o Elton da Hora, né? Eu sou Network Customer Experience na Cisco, então eu ajudo os clientes nos designs de solução olhando todo o portfólio Cisco. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre o Cisco Secure Reference Architecture, que é a nossa arquitetura de referência de segurança. Então, se hoje em dia sua empresa não usa uma arquitetura de referência, está na hora de mudar isso, está na hora de implementar um sistema, uma arquitetura dessa. Qual que é a ideia hoje? Falar primeiro do modelo, o que é o modelo de referência, né, e por que usar, apresentar o modelo de referência da Cisco, mostrar alguns casos de uso, mostrar o modelo SAFe, que é, digamos, a parte prática, né, do nosso modelo. Nós temos o modelo em si, mas para implementar ele, nós usamos o SAFe. E, por último, passar um pouquinho pelo caso de uso de SOC. Como já é amplamente, né, difundido, durante os anos a indústria foi lançando vários produtos de segurança e dividido em silos, né? Então, a gente tem lá a proteção de infraestrutura, de aplicação, de IoT, de web, e o desafio do gestor de cibersegurança é exatamente conseguir gerir isso, tendo visibilidade, conseguindo tratar os incidentes que acontecem em cada um desses silos, e ainda
se possível, correlacionar, né? Identificar que um usuário que teve a sua senha roubada foi quem fez o acesso e acabou roubando algum tipo de dado lá no data center. Então, o correlacionamento disso é muito importante. Outro grande ponto é budget, né? São 2 pontos aqui, né? O gastar o suficiente ou mais, né? E o gastar melhor. Então, uma arquitetura, quando você acaba seguindo uma arquitetura, reconhecendo os seus gaps, reconhecendo suas fortalezas, você consegue identificar onde você vai gastar melhor. Então, aqui é um CEO, um CISO, né, na verdade, de uma empresa, em que ele passou semanas tratando um incidente e aí ele percebeu o seguinte, que o que a empresa que ele estava prestando serviço gastou foi muito menos do que ele acabou pagando pelo resgate. E aí pode ser também a sua imagem, né, a imagem da empresa ser afetada ou a operação da empresa ser afetada. Então, para te ajudar a drivar esse orçamento, um modelo de arquitetura pode ajudar bastante. Aí nós temos aqui uma versão, né, do GPT interno na Cisco, e aí perguntando para ele, né, por que eu preciso ter um modelo, né, de referência? Padronização, e aí é padronização de processos, né, não só padronização de equipamentos, mas de processos, orientação pelas melhores práticas. Então, são modelos testados, né? Não só o da Cisco, mas em geral são modelos testados, são modelos que vão te mostrar o que você precisa fazer para ter uma eficiência tecnológica melhor. Ponto muito importante, comunicação aprimorada. Então, a oportunidade de você, desde a liderança até o seu usuário, você conseguir estabelecer uma comunicação que permita com que seja mais fácil você, com esses riscos, aí a gestão de risco, né? E você conseguir saber a importância daquele aplicativo. Se você fizer uma gestão de risco, né, uma análise de risco de um aplicativo meramente técnica, né, risco vai ser igual vulnerabilidade vezes as ameaças, pode não ficar completo. Então, essa comunicação aprimorada ajuda muito nisso. Para você fazer uma gestão de risco, para você ter essa padronização, para você seguir essas melhores práticas. Escalabilidade e flexibilidade. É você conseguir crescer de forma sustentável, sem que você prejudique o negócio, sem prejudicar a eficiência. Aumentando a eficiência do negócio, você consegue aproveitar melhor os recursos. Então, se você tem um sistema que recebe logs, por exemplo, você não precisa usar esse sistema apenas para uma plataforma, você pode usar para todas elas. Então, você vai conseguir alocar melhor esses recursos. Conformidade, você vai conseguir respeitar as normas que regem o seu nicho, né? Então, se a gente está falando de cartão de crédito, vai ser o PCI. Então, quando você segue um modelo de referência, você consegue unir isso tudo para ter uma gestão de segurança mais eficiente. No mercado existem vários frameworks. Você tem os frameworks mais abrangentes, né? Por exemplo, o da Cisco, que vai cuidar de infraestrutura, e você também tem os modelos de nicho, como eu falei, o PCI, por exemplo, o SOX. Então, existem vários modelos que vão te ajudar. A Cisco tem tanto o modelo, que eu vou apresentar para vocês, quanto o SAFe, que é a parte prática, que é realmente a implementação disso, né? Vamos aqui para a visão. Esse é o modelo de referência da Cisco, né? Ele é dividido em camadas. Então, aqui em cima a gente tem a plataforma. A ideia da Cisco é que você consiga ter, o quão possível, uma plataforma única para gerir isso. A gente sabe que até mesmo dentro da Cisco a gente tem algumas interfaces, né, para gerenciar os seus capacidades de segurança, mas ela está indo para um sentido, e aí isso, ouvindo Gartner e tudo mais, para um sentido de unificar mais a plataforma para você gerir ambientes diferentes de um único lugar, até para facilitar a questão de times. Um outro ponto muito importante é que, geralmente, os times são reduzidos e nem sempre conseguem estar especializados o suficiente. Depois nós temos aqui a camada de... Então, isso pode... o quanto mais você conseguir abranger toda a sua infraestrutura com uma plataforma única, melhor. Depois vem a Threat Intelligence,
que é a parte de inteligência, né? A Cisco recebe todos os dias bilhões de dados de ameaça, de URLs maliciosas. Então, por que ela está aqui abraçando também toda essa arquitetura da Cisco? Porque todos os produtos de segurança da Cisco, no final do dia, vão chegar nessa Talos. A Talos é uma unidade de negócio da Cisco que tem centenas de engenheiros que tratam só os incidentes que são identificados e dão uma resposta a isso. Então, se um antivírus da Cisco reconhece uma URL como maliciosa, automaticamente essa informação é espalhada para todos os produtos. O Firewall também vai receber. Então, se isso acontece em um cliente, todos os clientes vão saber. Ou seja, uma plataforma que consiga te compartilhar quais são, o que é aquela ameaça, né? Por que ela existe. A parte de Extended Detection Response digamos, esse vai ser o nosso SOC, vai ser o exemplo que eu vou dar para vocês mais para frente. É aqui que a gente vai monitorar tudo, é aqui que a gente vai analisar e dar uma resposta ao incidente. Zero Trust aqui, ele não vai ser um produto, ele não é uma solução única. Ele também abraça toda essa nossa arquitetura, porque firmado naqueles 3 pilares do Zero Trust, eu dou o menor privilégio possível, eu dou o menor privilégio possível, eu nunca confio no usuário, então, confiança zero, e se eu confiar, eu vou sempre verificar. Então, menor privilégio possível, eu nunca confio e eu sempre verifico. Todos os nossos produtos, eles vão estar com foco, né, vão estar com isso implementado no seu CERN. A parte de SaaS é a parte de conectividade, SD-WAN, mais proteção na cloud. Então, quando o meu usuário for navegar para a internet, ou ele vier de um branch remoto e passar pelo meu SD-WAN, eu vou aplicar uma camada de segurança nele. Então, esse é mais ou menos o conceito do SaaS, né? SD-WAN mais segurança. E aí, no núcleo desse modelo, nós vamos ter os 3 pilares, que são os 3 pilares principais. O usuário e o dispositivo, a rede, ou seja, os meus dados comunicando, e o meu data center. Então, o meu usuário, eu vou dar para ele a proteção de identidade, a proteção para identificar se aquele dispositivo é dele mesmo, né? Fazendo uma postura. Eu vou aplicar a proteção através do antivírus, eu vou fazer um risco, um risco-based, né, com MFA, então eu não vou usar só senha. A gente sabe hoje em dia que se a gente só usar senha, a chance de você ter aquela informação roubada é muito fácil. Então, o multifator é muito importante hoje em dia. A parte de e-mail, por exemplo, eu vou fazer o anti-phishing, anti-spam, a parte de DLP, para os meus dados não serem roubados, e a parte de digital experience, né? Eu monitoro qual a qualidade da conexão do meu usuário. E aí, o que o modelo da Cisco ele vai propor? Ele vai propor aqui capacidades. Essa linha aqui de baixo é o que a Cisco sugere que você deve implementar nesse pilar. Então, o pilar de usuário, tudo isso aqui são as capacidades que eu devo implementar. Então eu devo, necessariamente é um produto Cisco? Não, o modelo ele é agnóstico. Ele sugere capacidades e sugere o produto que vai atender aquela capacidade. Mas você pode olhar para o seu ambiente e ver, não, para fazer a análise de identidade, para fazer postura, eu já tenho um produto, e ele não é um produto Cisco. Ok, você vai dar um check que você faz postura e vai identificar qual é o produto que você faz. Mas, como o modelo é Cisco, nós colocamos aqui qual o produto que nós sugerimos. O Security Client, vou passar só por alguns, até pelo tempo, mas o Security Client, por exemplo, é o nosso cliente. Cisco tem um cliente único em que ela faz a parte de autenticação, a parte de postura, a parte de antivírus, a parte de ZTNA, a parte de Digital Experience também pode ficar nesse cliente. Então, com esse cliente, você consegue ativar várias das capacidades. Aqui com o Duo, a gente faz o Multifactor Authenticator. As duas soluções aqui de proteção de e-mail. E o Thousand Eyes, que ele vai fazer toda a parte de Digital Experience. Na camada de Networking, a gente acaba dividindo em 2. Primeiro, a parte de Cloud, né? Então, se o seu tráfego vai passar pela internet,
você já pode usar alguma coisa aqui de proteção SSE, né? Talvez integrada com SD-WAN, fazendo um SASE. E aí a gente tem o produto principal, que é o Secure Access. Anteriormente, talvez muitos aqui já tenham ouvido falar do Umbrella. O Umbrella, ele está migrando para o Secure Access. E o Secure Connect também está migrando para o Secure Access. A intenção da Cisco também de, quando eu tenho capacidades iguais, eu posso ter aquele mesmo produto. E aí, daqui de dentro, a gente também vai fazer postura daquele usuário que pode estar remoto. A gente também vai fazer análise de capacidade, análise de DNS, Data Loss Prevention. Então, eu vou evitar que os dados sejam roubados aqui. Como tem Firewall as a Service aqui dentro, vou conseguir fazer TLS Decryption. E aí, a vantagem, talvez, de um TLS Decryption on-premise é a elasticidade da nuvem, né? Eu não fico limitado ao tamanho da caixa, ou eu comprei uma caixa grande demais para poder atender o que eu tenho hoje de tráfego, ou eu comprei uma caixa pequena demais e logo meu tráfego cresceu e eu não consigo mais fazer o decryption de tudo. E hoje, mais de 90% do tráfego é HTTPS, né? Você precisa abrir e inspecionar. Depois, ainda em network, a gente subdivide em 3. A parte de SD-WAN e suas capacidades. Temos 3 produtos para fazer essa parte do SD-WAN. O Secure Firewall, o próprio Secure Firewall, o Meraki e o Catalyst SD-WAN. Aí vai depender do caso de uso do cliente, o tamanho, se ele precisa de mais throughput, se ele precisa de mais segurança, se ele precisa de mais roteamento, e todas as capacidades que a Cisco sugere que você implemente nessa camada. Esses são os produtos sugeridos, mas você pode implementar com outras soluções, por exemplo. Dentro do escritório, aí a gente tem os tradicionais suítes da Cisco, com o SDN, o Catalyst Center, junto com o WISE. O WISE é quem integra essa solução no Catalyst Center, entregando segmentação, entregando postura, integrando BIOD. Então, uma série de coisas, essa duplinha já consegue entregar. Mas aí a gente ainda tem o Secure Firewall e o Secure Web Appliance, que é o nosso proxy, né? E a parte industrial. Eu destaco aqui 2 produtos, o SEA e o CyberVision. O SEA é Secure Equipment Access, que é o Secure Access só que para a parte industrial, que são aqueles equipamentos mais robustos, né? Ou AP robusto, ou Firewall robusto, servidor robusto. A Cisco também tem uma linha toda enrobustecida. E o CyberVision é para fazer análise de vulnerabilidade nesse ambiente. Por último, o último pilar da nossa arquitetura é a parte do workload, a parte do meu data center. Aí eu posso ter o meu data center tanto on-premise quanto o meu data center na nuvem. E aí o nosso SDN, olhando para a parte do data center, é o ACI. O ACI, por si só, ele já entrega uma microsegmentação, uma camada de segurança muito boa. Mas a gente tem ainda o próprio antivírus, né, o Secure Endpoint, o Secure Firewall, mas eu destaco aqui o Multi-Cloud Defense. Multi-Cloud Defense é uma ferramenta que a gente consegue gerir as nossas regras em clouds diferentes por uma única interface. Ou seja, eu não preciso, como administrador de segurança, entender como é que eu aplico a segurança numa Azure, numa Google. Não, eu faço a segurança nelas numa única plataforma e com uma linguagem que eu já conheço, né? Que geralmente o administrador de segurança já conhece. E o melhor, eu consigo manter a consistência de regra, que é outro grande desafio. Eu não vou para o meu data center lá na nuvem vai ter as mesmas regras, a mesma lógica de regra do meu data center on-premise. Secure Workload e Hypershield, 2 irmãos aqui, entre aspas, Secure Workload, eles têm o mesmo foco, microsegmentar, dar o menor acesso possível para aquela máquina. E aí, quando eu faço essa microsegmentação com o Secure Workload, eu estou indo a nível de sistema operacional com o firewall do sistema operacional. Então, eu vou lá no IP Tables do Linux e vou aplicar que o Apache, que está na mesma rede do outro Apache, não se comunica. E o Hypershield, que já é uma ferramenta mais nova, já veio nessa era AI, Machine Learning, ela vai fazer quase a mesma coisa, é um complemento, mas ela vai a nível de eBPF. Então, eu vou conseguir fazer isso a nível de kernel. E aí a Cisco lançou um switch que também fala eBPF, e você vai poder aplicar essa camada de segurança nesse switch. E aí o que a gente vê aqui é que aquela ideia de segurança em camadas, ela continua. Ela já veio desde lá de trás,
para a gente implementar, né, as barreiras, mas ela continua, só que assim, não é porque eu estou implementando barreiras que eu não posso ter uma gestão centralizada, não é que eu não vou ter uma correlação entre esses produtos. E por último, o AI Defense, eu vou receber uma massa de dados e aí eu vou analisar comportamentos. E a partir desses comportamentos, eu vou identificar se aquilo é uma ação maliciosa, se aquilo é alguma coisa prejudicial e vou sugerir ações naquele ambiente. Então, esse é o nosso modelo, a nossa arquitetura, e aqui eu vou identificar qual o produto, e aí eu posso fazer um paralelo com outro produto de mercado que vai se encaixar naquela minha capacidade. Mas o importante aqui é eu entender quais são as capacidades que eu preciso em cada ambiente. Aqui a parte de SOC, eu destacaria aqui o XDR e o Splunk, né? E o AI Canvas, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente esses dois temas. A parte aqui dos casos de uso, o primeiro caso de uso que eu vou expor é o de gerência centralizada. Hoje em dia, com o Secure Cloud Control, que é a nossa plataforma de gestão, eu posso manter as minhas regras consistentes e gerenciar os meus firewalls, por exemplo, desde o meu SSE, desde o meu Multi-Cloud Defense, que é aquele que vai gerenciar as minhas nuvens, desde o meu Secure Workload e Hypershield também, ou seja, no meu data center, eu vou controlar a comunicação entre os servidores, o meu firewall tradicional, o Secure Firewall, o NGFW, antigamente Firepower, ou o meu firewall industrial, que é aquele robusto que vai para lugares de alta temperatura, lugares mais inóspitos. Então, o quão mais a gente conseguir uma gerência centralizada, mais eficiente operacionalmente para nossos times. Aí, além desse caso de uso de gestão centralizada, o modelo, o que ele vai propor? E aí a gente vai usar o SAFe para isso. Ele vai montar casos de uso. O que são casos de uso no modelo? Vão ser fluxos. Um usuário que está remoto quer acessar a internet. Esse é um fluxo, esse é um caso de uso. Então, para um usuário que está remoto acessar a internet, quais as capacidades que eu devo aplicar? O produto é o Secure Access, mas as capacidades são aquelas que estavam lá no outro slide. Se ele for acessar o meu data center, seja na nuvem, seja on-premise, a mesma coisa, eu posso passar pelo Secure Access e ele vai chegar no data center. Ah, mas o usuário está on-premise. Se eu for para a internet, eu também posso passar pelo Secure Access e suas capacidades. Ou, se eu for para um data center na nuvem, a mesma coisa, posso passar pelo Secure Access. Ah, mas o usuário, na verdade, eu não tenho nem o Secure Access, eu não tenho SaaS, eu não tenho isso, eu tenho, na verdade, meu firewall on-premise. Beleza, o caso de uso que a gente vai passar aqui é o do usuário remoto, por exemplo, fechando o VPN com o firewall on-premise e acessando o meu data center. Ou um usuário que está on-premise acessando o meu data center. Eu não preciso mandar ele para a nuvem para ele acessar o meu data center, ele pode ir direto no meu firewall on-premise. Então, esses são os casos de uso, são os fluxos que a sua organização tem. E aí a Cisco, junto com o SAFe, eu até sugiro vocês entrarem, o desafio hoje, talvez, vocês entrarem nesse site, pegarem um caso de uso específico de vocês e fazerem a análise. Eu vou abrir aqui rapidinho só para mostrar. Quando você entrar naquele site, você vai entrar nessa página. E aí eu coloquei aqui a Cisco já dá diversos designs, sugestões de designs para você. Mas eu coloquei SAFe e vou aqui em Campus Architecture. Quando eu entro no Campus Architecture, eu já tenho aqui um overview, ele já me mostra quais são os fluxos, ou seja, é um usuário interno falando com uma aplicação, é um usuário terceiro falando com um sistema, é um cliente falando com o produto que eu ofereço para ele. Ele vai te passar quais são os casos de uso, depois ele vai te passar quais são as sugestões de capacidades que você precisa, não são produtos Cisco, são capacidades que você precisa naquele fluxo. Depois ele ainda vai te falar quais são as ameaças, as possíveis ameaças que você tem naqueles fluxos, e aí quais são as capacidades que resolvem aquelas ameaças. Então você vai aqui uma lista gigante de todas as capacidades que você precisa para resolver aquelas ameaças, uma sugestão de arquitetura, e, por fim, a superfície de ataque. O que é superfície de ataque nesse ambiente para você? Ah, é o usuário por isso e por isso. Então, o desafio talvez seja você pegar um fluxo e tentar montar dentro desse modelo.
Esse daqui é o site. E aí, a ideia é essa. Você vai projetar um fluxo dentro das capacidades. Depois de projetado esse fluxo aqui muito mais completo, quais seriam as capacidades que você precisaria para proteger esse tipo de fluxo? Quais são as ameaças? Isso tudo a gente viu, tudo naquele site. Quais são as ameaças possíveis? Você vai conseguir identificar quais são os gaps. Então, aqui eu não tenho antivírus, mas eu tenho anti-malware. Minha proteção de DNS não está completa e eu nem olho o file do meu usuário, nem habilito, nem cuido disso. Então, você vai conseguir ver o que você precisa e o que você já tem. E, por último, a recomendação. Então, dentro dos produtos Cisco, o que caberia você colocar? Você vai poder fazer um paralelo com outras tecnologias. Caso eu não tenha o meu fluxo lá, eu nunca mapeei aquele meu fluxo, a Cisco não sugere, não tem um caso de uso para o meu fluxo específico. Existe uma ferramenta onde você monta aquele fluxo e ele te dá todas aquelas respostas, só que voltado para o seu caso específico. E aí isso geralmente é feito de forma com um parceiro ou com alguém da Cisco, para te ajudar a montar qual que é a sua necessidade de um cliente, por exemplo, acessando a sua aplicação específica. E o exemplo que eu quero dar hoje aqui, focar um pouco mais, é o exemplo de SOC, né? Threat Detection and Incident Response. Eu detectar as ameaças e dar uma resposta a isso. Além daqueles 3 pilares principais dentro da minha infraestrutura, como que eu consigo identificar que alguma coisa está de errado? Como que eu correlaciono tudo isso? Então, primeiro, onde que estão as ameaças? Né? Como a gente viu lá no site, vocês podem ver para diversos casos de uso, as ameaças estão em todos os lugares. Então, eu posso ter alguém que se fez passar por um equipamento de IoT meu e tentou acessar alguma coisa no meu workload, lá dentro do meu data center. Como que eu vou correlacionar isso tudo? Como que eu sei que uma invasão de se passando por um equipamento tem correlação com uma invasão em um servidor específico? Aí que a gente foca nessas 2 camadas aqui de cima, que é de Threat Intelligence, que no caso da Cisco é o Talos, e a parte de SOC. Então, 2 produtos que são essenciais aqui, um CIEM, que o da Cisco o Splunk, né? Há 2 anos, no final do ano passado, a Cisco fez a aquisição da Splunk, num movimento da Cisco de investimento de cibersegurança. A Cisco está se tornando uma das maiores empresas de cibersegurança. Então, aqui a gente vai receber esses logs e com as integrações que a gente já tem do XDR, o produto da Cisco se chama Cisco XDR, a tecnologia se chama XDR e o produto da Cisco também se chama XDR. A gente vai conseguir montar esse fluxo de um SOC, que vai ser o quê? Primeiro, monitorar sempre. Eu sempre vou estar olhando o que está acontecendo no ambiente. Eu preciso mandar os logs, eu preciso mandar os flows. E aí, hoje em dia, a gente fala de telemetria, né? Um pouco mais complexo. Depois disso, eu detectei a ameaça, eu vou conseguir responder a esse incidente. Respondendo a esse incidente, eu vou fazer a melhoria. Então, não, é porque uma regra de firewall estava aberta demais e eu fui invadido por ali. Então, vou reforçar aquela regra, vou aplicar camadas de segurança ou tirar a regra que não deveria. Estando compliance, acabou por aí? Não. Volta tudo de novo, continuo monitorando, analiso, detecto algum tipo de ameaça. Então, é um ciclo constante. Mas para isso você precisa ter sistemas que recepcionem isso e consigam trabalhar com esses logs. E aí a gente vai sempre estar mandando telemetria de todos esses ambientes, e a partir dessa telemetria, o próprio sistema, quando um sistema é bem montado, ele consegue fazer a análise de risco e aí chegar ao ponto de responder. E aí essa análise de risco, por exemplo, eu tenho um servidor Apache aqui que está com uma versão bem antiga do Apache. A telemetria hoje não é só log, então eu mando essa informação da minha versão do Apache para ele, e quando ele recebe essa versão, ele já sabe, você tem um servidor que tem tais riscos, porque eu já conheço as vulnerabilidades desse servidor na versão antiga. E aí eu vou dar uma resposta. Ou eu simplesmente altero a política, colocando um IPS focado para responder às ameaças que eu possa ter lá, ou se eu puder, melhor ainda, atualizar o meu servidor. Então, a ideia é manter esse fluxo aqui, ciclo,
sempre girando para que a gente consiga sempre estar identificando qualquer eventual ameaça. E aí, os recursos que a gente consegue implementar aqui, aí com o Cisco XDR, é principalmente pela facilidade. Ele já tem muitas integrações, e não só com o produto Cisco, integrações com outros vendors de segurança. Ele recebe essas informações desses vendors e ele já tem as integrações, muitas vezes, para fazer a parte de investigação e a parte de resposta. Com o Splunk, a gente adiciona flexibilidade. Por quê? Porque é uma ferramenta, não tem outra palavra, realmente é muito flexível. Primeiro que você recebe o log de qualquer tipo, não importa, você pode criar um sistema e criar o seu sistema de log e você faz o parseamento lá no Splunk e pronto, você já consegue ler os logs daquele sistema. Então ele é extremamente eficiente nisso. A parte de ajuda até em ad hoc, por exemplo, são aqueles ataques focados para a sua organização. E tem uma biblioteca gigante de playbooks para poder responder a incidente. Então, eu consigo, dependendo daquele vendor, já dar uma resposta rápida para aquela ação. Então, juntando os dois, a gente vai ter uma solução mais completa, uma coisa mais integrada, uma coisa com mais integrações já montadas e uma coisa mais flexível que você vai precisar um pouquinho mais de administração para poder deixar pronto, mas depois você, quando integra esses dois, você tem uma solução muito mais completa. Além de, por exemplo, XDR, a gente vai ter aqui um painel do MITRE, então, se você tem um ataque, você consegue associar ao MITRE para você ter uma resposta rápida. E aí você vai conseguir identificar, ter uma visibilidade mais rápida sobre os TTPs, né, que são as táticas, técnicas e procedimentos do atacante. Como que ele está atuando na minha rede? E isso também o Splunk ajuda bastante, associado principalmente com o XDR. E o principal, né, o desejo de todo mundo, aquela resposta rápida, porque é isso também que vai desonerar um pouquinho a sua operação, o seu SOC. É você ter, nessa única visão, identificando o risco, identificando a criticidade daquela ameaça, você conseguir responder de forma granular. Então, eu vou colocar em quarentena, eu vou matar a seção que tá ofendendo a minha infraestrutura, ou eu vou fazer um recovery. É um ataque de ransom e eu preciso recuperar o meu backup porque eu já fui atacado. Tudo isso, já pensando nesse mundo novo de inteligência artificial, então, não só os playbooks, são aquelas ações prontas para produtos, para você dar uma resposta, mas também um LLM generativo. Ou seja, com todas essas informações que eu estou recebendo, eu vou fazer correlações e sugerir qual que é a ação que você deve tomar. Hoje em dia, as ferramentas geralmente não respondem automaticamente, porque precisa ainda do usuário confiar totalmente na IA, ainda não é possível, mas já te facilitam, já te adiantam um caminho muito grande. Então, a parte de detecção, investigação e resposta. São os 3 pilares ali que a gente vai falar do SOC e que essas soluções vão te ajudar muito. Agora, e o futuro, né? E o que vem de novo no futuro do SOC? A Cisco, 2 semanas atrás, estava tendo o Cisco Live. E aí ela lançou essa nova solução. Ainda não está disponível, né, para venda, para teste. A gente sabe ainda poucas informações sobre ela, mas ela vem com esse conceito de Agentic Ops. Mais um desses Ops, né? A gente tem o SecOps, o NetOps, e ele vem para exatamente ajudar esses dois cenários, o SecOps e o NetOps. Só que com agente. O Abrão, você levantou. Eu fiquei bem empolgado aqui, professor. Aqui tem as soluções da Cisco, né? E que a professora tem uma bagagem muito boa, né? Algumas perguntinhas aqui, até para tentar um pouquinho, né? A nível de Mato Grosso, né? Trabalho representa aí nosso parceiro Apton, né? E a gente passar para ele. Tem uma perguntinha aqui que eu gostaria até de repassar, né? Essa questão, né? No contexto de uma solução NOC, né? E
o papel do SD-WAN, né, como infraestrutura. Como é que você vê essa tendência hoje, né? Falo isso, você é amigo do Tribunal de Justiça, né? Tem o SD-WAN, né? E pensa também ter um SOC ali para estar monitorando. Como é que você visualiza essa solução, né? Uma prática? Primeiro, ter o SD-WAN já é uma vantagem muito grande, né, para você administrar melhor os seus branches remotos e os seus links. Então, aquela necessidade do MPLS já supera isso tudo. Aí, o SD-WAN, para a parte de segurança, o ideal é colocar uma camada de SSE em cima, que é a proteção são as capacidades de segurança em cima disso, Firewall as a Service, CASB, tudo mais. E aí, olhando para o SOC e NOC, e aí hoje em dia tá, o SOC e NOC estão se misturando um pouquinho, tá? Saiu um pouco daquela de eu só olhar se os meus links estão caindo, mas eu também consigo fazer uma análise de vulnerabilidade ali. Acaba que as equipes estão se juntando ali um pouco. Mas o importante é eu conseguir levar a informação para esse SOC, esse NOC. O que acaba falhando um pouco hoje é você realmente ter as capacidades para receber isso. É ter um CIEM, um XDR que seja, que consiga recepcionar todos esses logs, e aí depois você vai evoluindo no seu SOC NOC com a investigação e com a resposta rápida, né? Porque ninguém já nasce ninguém nasce um SOC já dando as respostas aos incidentes. Você vai maturando o seu SOC, mas o importante é enviar essas informações. Depois que você tem essas informações em um lugar central, aí você vai conseguir fazer a sua investigação, a sua correlação, você vai perceber que você teve alguma coisa no seu SD-WAN, você está lento, você vê que seu sistema está lento, e você vê que tem alguma coisa acontecendo no link do SD-WAN. Correlacionar essas duas coisas, né? Então, para isso, você precisa primeiro mandar essas coisas para um lugar central, depois correlacionar, depois pensar em uma resposta. E aí essa resposta pode ser tanto de rede, ou seja, eu vi que é o meu link, alguma coisa do tipo, como pode ser de ameaça. Não, eu vi que alguém invadiu e foi por isso que está indo um pouquinho juntando os dois. E até vem nesse AI Canvas, porque ele faz exatamente isso, ele junta essas duas coisas. No caso, o que ele faz? Ele monta os gráficos de acordo com o que você pede escrevendo. Então, uma grande dificuldade hoje de você montar um SOC é você conseguir montar todos aqueles gráficos que você precisa, aí depois você tem que priorizar o que é o gráfico importante para você conseguir analisar. Aqui você consegue ser um pouquinho... você consegue colher essas informações num nível, sem ser aquela pessoa que programa, né? Porque você vai falar em linguagem de texto com ele. Então, esse caso aqui, por exemplo, o que aconteceu? O que ele pediu? Ele entrou, essa tela aqui, ela parece vazia, e aí o usuário foi e pediu, me mostra um gráfico de quando eu implementei as políticas de QoS. Ele escreveu, me mostra um gráfico de quando eu implementei as políticas de QoS. Aí ele foi e gerou esse gráfico aqui para o usuário, e aí mostrou, ó, depois que você implementou as políticas de QoS, o tráfego subiu e os bloqueios pararam. Então, o futuro do SOC, né, do NOC, é exatamente você se comunicar com essas ferramentas sem precisar ficar programando também tudo antes e se antever a todos os problemas, né? O que é basicamente impossível, né? É um grande desafio, né? Assim, aproveitando essa deixa que você comentou de ter uma IA processando tudo isso, né? Automatizando e trazendo um pouquinho essa discussão. O senhor Antônio Cebalho, né? Também um especialista, Cisco, instrutor Cisco também. Vou trazer um pouquinho para essa discussão, ele apresentar internamente, né? Como é que o Mato Grosso está vendo isso, né? E fique bem atento com relação à parte da continuação. Então, aqui as funções da Cisco, da hora, vai estar continuando respondendo as perguntas no painel, juntamente com os painelistas, né? Então, vou trazer agora o Antônio Cebalho para explicar um pouco desse papel de uma academia Cisco, da uma capacitação,
E fazendo essa continuação que o Dora fez, né? É importantíssimo ter esse alinhamento interno. Então, Cebalho está contigo e o da hora vai continuar no painel com a gente. Né? Obrigado, Bom, pessoal. boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí. Eu vou falar um pouco aqui da Academia Cisco e a Academia Apton Tecnologia, que tem autorização aí para ser parceira aí da Academia Cisco. O propósito da Academia Cisco surgiu logo alguns anos após a Cisco ter sido fundada lá na Califórnia, né, Vale do Silício, com o objetivo de trazer um futuro inclusivo aí para uma comunidade diversificada, né? Alunos, educadores, comunidades, né? E tem interesse, que estão engajados aí com tecnologia, trazendo-se a oportunidade de, através do conhecimento, do estudo, melhorarem suas condições de empregabilidade e de carreira, né? Tendo assim um futuro mais inclusivo. Esse slide seguinte aqui, a gente tem aqui uma visão, né? Quem está passando o slide aí? Aqui a gente tem os benefícios de você ser um aluno da Academia Cisco. Sem se importar se você está estudando, se você já é formado, né? Então você tem a oportunidade ali de tornar-se um motor de inovação, desempenhando aí de forma atualizada um papel fundamental aí na transformação digital. Você vai aprender através de experiências práticas, que todos os cursos da Academia Cisco existem exercícios baseados em um simulador que a Cisco possui, que é o Cisco Packet Trace, que simula com equipamentos diferentes situações de topologias de rede que se aplicam ao mercado de pequenas, médias e grandes empresas, né? Dentro desse escopo aí, a academia ela atende diversas áreas. Área de redes, cibersegurança, né? Programação, ciência de dados, sistemas operacionais e TI, habilidades profissionais e questões relacionadas a práticas. Então, para ter uma visão, na área de redes, por exemplo, a academia pode abrir aí turmas de CCST, que certifica a pessoa em técnico de suporte de redes, né, uma certificação que vem antes do CCNA. Depois nós temos 3 cursos, CCNA 1, 2 e 3, que preparam o aluno para a certificação oficial do CCNA Cisco, né? Tem também um curso aí de introdução ao simulador Cisco Packet Tracer. Na área de cibersegurança, a gente tem ali a nível de novato um curso de introdução à cibersegurança, já a nível intermediário o curso de hacker ético, fundamentos de segurança cibernética e uma trilha de cursos que leva você a ter a certificação de Cisco em segurança cibernética, que é o CCST, né? Então, temos também aí na área de programação, cursos aí na linha de Python, né? Python 1, nível novato, e o Python aí já mais avançado, onde você vai aprimorar suas habilidades em Python. Na área de ciência de dados, nós temos 3 cursos. Introdução à ciência de dados, fundamentos de IA com IBM Skills Build e introdução à IA moderna, né? Então, a gente convida quem tem interesse, né? Temos aí na área de
inovação aí, curso aí, descobrir o que é empreendedorismo na área de sistemas operacionais e TI. Ficou redundante aqui, mas um seria o curso de noções básicas de hardware e o outro seria noções básicas de sistemas operacionais. Então, temos toda uma gama de cursos que vocês podem usufruir. Quem tiver interesse, depois pode mandar aí um contato aí para a Apton. A gente pode criar turmas que vão dar acesso a vocês a esses treinamentos. Excelente. Professor Sebag, né, instrutor também da Cisco, certificado CCNA 1, 2, 3, CCNP, né? Os que desbravaram a Cisco aqui em Mato Grosso, né? Uma coisa bacana que o Daora comentou, né? Que é a parte da IA e a parte de Python, que o professor Sebag comentou também, é uma de você criar seus scripts, automatizar todo o processo. E o grande desafio desse processo é discutir o que o mercado precisa, né? Então, para falar do que o mercado precisa hoje, vamos trazer o Diógenes, né? Esse é um painel bem dinâmico, porque a gente traz duas sumidades, né? Duas pessoas de referência para estar discutindo com a gente, né? Então, o Diógenes, ele está representando aí o professor da Unemat, né? Mobilizou vários alunos dele para estar participando, né? Dando alguns spoilers, trazendo perguntas. O professor Jean Caminha, que também é um pesquisador, né? Professor também, hoje está no Instituto Pantanal de Pesquisa. Eu vou pedir para se apresentarem, né? Antes de fazer a fala, né? O professor Jean Caminha está contigo a fala, fique à vontade. Muito obrigado, Abraão. Obrigado, Apton, pelo convite aí de participar no seminário. Prazer rever o meu amigo Diógenes aqui, parceiro aqui de luta aqui na educação aqui e na parte acadêmica das redes aqui no Mato Grosso, né? Então a gente divide essa nossa luta, né, Diógenes, aqui da gente educar nossos alunos e levar um pouco de conhecimento. De apresentar para vocês, né? Eu sou Jean, sou professor aqui da UFMT. Hoje estou cedido para o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, mas na UFMT ainda eu tenho um vínculo, né, com a UFMT. Eu ministro as disciplinas lá de segurança de rede de computadores também, de auditoria e segurança de sistemas. Então, toda a parte aqui de cibersegurança, junto com outros colegas lá, eu estou envolvido com isso, né. Então, a minha formação é em engenharia de computação, né, fiz meu doutorado e estudo de internet das coisas e inteligência artificial, né, uma aplicação que a gente desenvolveu dentro disso aí, e relacionado também à segurança, relacionado também à proteção. Então, foi uma carreira feita em cima disso aí. Então, hoje eu estou do outro lado do balcão, agora vamos dizer agora, né, então, como coordenador, eu fui secretário de TI da UFMT também, e aí eu tenho as dores, vamos dizer assim, de um tomador de decisão relacionado à gestão de TI, e a preocupação, né, muito cabelo branco aqui, de você não dorme por conta com relação à cibersegurança. A gente sabe que isso é uma coisa, é um assunto principal. Qualquer gestor de TI que não esteja preocupado com cibersegurança, ele não está gerindo TI direito, né? Então, TI não é só sistema, então é manter tudo funcionando. Então, é muito importante a gente estar atento, olhando as soluções, né? Justificando sempre, né, para a autogestão por que isso é importante, por que tem que se investir nisso, né, e qual é o risco de não se investir, porque é uma coisa que vai... a diferença entre uma organização continuar no mercado e não continuar mais, é exatamente isso. Então, agradeço o convite aqui, espero participar aqui e ajudar aqui ao painel. Obrigado, Abraão. Perfeito, obrigado por ter aceitado o convite aí. Professor, é uma honra estar contigo, porque a experiência que o senhor tem, né, representa muito o nosso estado. Agora também quer se apresentar rapidamente aí, para iniciar as perguntas. Jorge, está contigo agora. Acho que você está mutado. Aproveitando enquanto o Jorge vai se preparando para o áudio, professor Zé Caminha, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, que eu acho bem pertinente. Oi? Porque... opa. Estão me ouvindo? Isso, poder se apresentar aí.
Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é o professor Diógenes, sou professor aqui na Unemate. Já estou na Unemate há mais de 20 anos. Né? Eu sou mestre formado pela UFG, né? Meu trabalho, minha dissertação de mestrado foi em sistemas de computação. Né? Inclusive, eu desenvolvi uma métrica de roteamento, que tem uma parte dessa métrica que envolve cibersegurança. Sou certificado Cisco CCNA 1, 2 e 3, né? A gente nem chama de 1, 2 e 3, que o CCNA mesmo ainda é dividido em 3 partes, né? 210 horas, e a certificação 200, 301. Né? Então, aqueles 3 componentes lá, ele compõe a certificação CCNA. Eu tenho aplicado com os meus alunos aqui, desde quando eu tirei a certificação, a Net Academy, né, eu faço eles fazerem um cadastro, até para eles usarem Packet Trace. Eu trabalho com Packet Trace nas minhas disciplinas, eu leciono aqui na Unemate 3 disciplinas, introdução às redes de computadores, laboratório de redes e sistemas distribuídos, todas elas, né, diretamente ligadas às redes de computadores. Não trabalho com disciplina de cibersegurança diretamente, mas em sistemas distribuídos, que é uma parte da minha disciplina, que a gente trabalha com uma parte de cibersegurança, até porque se implementar segurança no sistema centralizado já é difícil, né, mas os mesmos mecanismos que nós usamos no sistema centralizado, a gente usa num sistema distribuído, só que num contexto diferente. Estou aqui, agradeço pelo convite, o Abraão sempre lembra da gente aqui, a gente sempre tem uma parceria. Obrigado aí pelo convite para participar nesse evento aí. E outra coisa, o Wellington da hora, é bem da hora, eu gostei muito da palestra dele, bem interessante. Excelente. Muito obrigado. Assim, top. Acho que o grande desafio nosso desse painel, o professor Jean Caminha, o Jorge Nasri, da hora também, Cebalho, né? Discutir assim, uma pergunta central ali, que acho que me chamou bastante atenção, que o Jorge tinha comentado, né? Esse papel da engenharia social impactando diretamente, né, os ataques, né, as redes, né? Gostaria que o professor já comentasse um pouquinho ali, né? E depois o da hora completasse de forma técnica ali, como é que a gente pode, vamos dizer assim, se prevenir, que é melhor que remediar, né? Tá contigo, professor. Comigo ou com o Caminha? Já caminha. Vamos lá. Deixa eu falar um pouco aqui de um contexto que eu vi que eu achei interessante na apresentação, que vai ajudar a responder essa questão da engenharia social. Eu gostei muito da abordagem que a Cisco colocou, isso eu não tinha visto ainda em outros vendors, e estou falando, uma coisa que eu achei muito interessante é a parte do processo de segurança. Então, assim, essa jornada que tem assim, olha, eu tenho aqui um problema de acesso à internet, ou acesso a um determinado sistema, ou um determinado serviço de rede, e aquele fluxo todo, né, não lembro bem, como eu entendi que é um fluxo, é um processo mesmo, como eu posso deixar aquilo mais seguro, e assim, quanto mais eu vou colocando camada de segurança, mais seguro vai ficando aquilo ali, mas uma abordagem de processo. Eu achei isso uma coisa muito, muito legal, que bate muito com o que a gente sempre está lutando para entender segurança, né? As pessoas falam em segurança, falam em confidencialidade, integridade, disponibilidade, ok, são a premissa principal, mas como é que a gente realiza isso? A gente realiza isso aí com três pilares principais, que são pessoas, processos e tecnologia. Então, tecnologia tem muito vendor ali, é o papel da Cisco, né, o papel dos outros fabricantes, venderem suas caixas, venderem suas soluções e tudo, ok, muita coisa moderna, coisa funcionando. A abordagem de processo foi uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que eu acho que é interessante, você olhar isso tudo no contexto do fluxo da informação, isso ajuda bastante na gestão de risco, esse trabalho todo. E tem a parte de pessoas. E aí vem a parte lá do Academy, que você tem que treinar a equipe técnica para poder fazer aquilo ali, certificar lá o Diógenes, toda a equipe dele, todo mundo funcionando. E aí vem a parte do pessoas, que é aí onde entra a engenharia social. E aí eu acho que a gente está num problema muito, muito sério na questão de engenharia social por conta das LLMs, entendeu? O que a gente tem de problema, assim? O que faz as pessoas passarem suas senhas, passarem informações que não tem, né?
colocar dados sensíveis da empresa, publicar de outras formas, em outros lugares, ser entendido dessa forma. E aí, isso são todos os riscos relacionados à engenharia social, né? Como é que eu posso convencer a pessoa a clicar naquele e-mail? Como eu posso convencer a pessoa a clicar naquele malware, naquela questão toda? E antigamente os golpes eram meio toscos, né? Os e-mails eram muito mal feitos, tipo Banco Santo André, sabe? Um negócio assim que, não, agora com o LNM, assim, eu consigo fazer, eu consigo convencer uma pessoa, se passar que eu estou atendendo, convencendo, com um português correto, né, com informação personalizada, né, com dados daquela pessoa. Então, esse risco ele é muito maior da pessoa passar uma senha, passar uma informação sensível da minha organização. Então, é um momento crítico que a gente está vivendo, a gente precisa ter soluções que a gente consiga mapear isso aí, claro, a gente conseguir, de alguma forma, bloquear tecnicamente. A gente sabe que todo mundo, uma hora ou outra, vai cair um golpe, até quem estuda isso, né, até quem está envolvido com isso, pode acontecer, mas também a gente nunca esquecer esse lado humano. A gente precisa estar treinando as pessoas, a gente precisa estar conscientizando as pessoas, né, mostrando os riscos que estão acontecendo. Então, isso é muito importante em todo esse contexto. Desculpa, eu estava só respondendo aqui, espero ter conseguido responder todas as perguntas. Se puder só repetir para mim a pergunta, Abraão. No contexto das redes sociais, né, e o professor a parte das LLM, né, estava burlando boa parte da nossa rede, né, e esse impacto das IAs, né. Dentro dessa linha aqui, se puder retomar essa pergunta aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então, é uma preocupação latente hoje. Realmente, se a gente até for ver, dar uma olhada no portfólio da Cisco, ela está sempre colocando o AI em alguma coisa, e não só no contexto de chatbot, né? Os produtos já têm um chatbot onde você vai fazer uma pergunta, por exemplo, para o File. A minha regra de File está bloqueando a internet? Ela vai responder. Mas não nesse contexto. Ela também está indo muito no contexto dos ataques que fazem uso disso. Aí, como o professor falou em relação a dar as informações para o chatbot, né? Eu coloco lá minhas informações. A Cisco também se preocupa, por exemplo, com esses dados. Então, ela tem uma forma de você anonimizar isso. Você manda a informação sua completa, mas ela vai e com o DLP ela tira as informações que ela entende que são suas, né, que você não deve compartilhar. Só que a grande distância é a gente conseguir chegar ao ponto de estar implementando esse tipo de coisa. O que eu vejo é que está muito mais rápido a evolução do cybercrime, a evolução do ataque, do que a evolução da prevenção. Então, e esse é o grande desafio, porque o custo entra nisso e o cybercrime está com muito dinheiro para poder fazer esses crimes. Então, assim, talvez é por isso que, quando vocês me chamaram, eu pensei nessa arquitetura, não pensei em um produto específico, na ideia de, pelo menos, os gestores de cibersegurança conseguirem saber onde estão nessa jornada, né? Saber o que eles precisam e, pelo menos, conhecer os gaps. Talvez, no momento, eles não possam evitar, não possam fazer uma aquisição necessária, mas eles, pelo menos, sabem os gaps, conseguem passar isso para a gestão e, com certeza, talvez o que a gente tenha mais na mão e, às vezes, não faz é a parte educacional, como o professor falou. Beleza, eu não consigo ter ferramental, mas eu consigo avisar para os meus usuários os riscos, eu consigo fazer, de alguma forma, informar para eles, talvez aí seja um primeiro caminho, se o meu orçamento está mais curto, se eu não consigo já ir para uma solução que vai me dar o suprassumo da segurança. Então, é uma jornada, caminho, saber onde você está é muito importante e, com certeza, orientar os seus usuários também. Excelente. Mas é importante, né? Acho que o Jorge também está nessa mesma luta, né? Ele fez várias perguntas no chat, interagindo com os alunos. Jorge, eu quero que você possa fazer um fechamento desse painel nosso, né? Acho que tem muitas perguntas que eu gostaria de estar respondendo aqui também.
Mas uma coisa que a gente vai fazer, quem tiver com alguma dúvida, o pessoal do Rota do Oeste está participando com a gente aí também, o pessoal do PJ do Acre está participando, o pessoal da Unemat, o pessoal do UFMT, né? Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui no chat, depois o da hora ele vai estar respondendo também, o Jean Caminha também vai estar respondendo as perguntas, o Jorge também, o Sebali, né? Gostaria agora que o Jorge fazer aquela pergunta clássica, né, Jorge? Mesmo longe, né, distante, como se defender das redes, né? Você tem o polo A, polo B, polo C, você tem vários polos do Unemat no estado, né? Como é que é esse comportamento, e o que o Enzo da hora aí pode colaborar com a gente, né, nessa parte? Pergunta para mim? Isso, Diógenes, né? Pergunta para o Wellington, né? Tá, que eu perguntei para o Wellington vai responder. Isso, faz as principais dores aí que você visualiza. Pode reformular a pergunta, na verdade, né? Uma questão que eu tenho aqui, Wellington, é o seguinte, ó. Você falou de várias tecnologias da Cisco, frameworks e produtos que a Cisco tem. Eu acredito que uma grande defasagem que a gente tem hoje, a maioria dos cyberataques acontecem, tem sucesso em função da falta de qualificação, porque eu acredito que a maioria das empresas não acha que a cibersegurança, eles comentam, eles falam, mas é tão importante assim, até porque você não tem tantos profissionais qualificados para agir em cima desse tema, e a demanda de profissionais qualificados é muito grande. O Brasil também tem uma questão que eu acho que questão de salário, né? Hoje, para você formar um profissional nessa área, você tem um gasto. E eu fiz uma pergunta aí no chat, que é a curva de aprendizado, um tempo que você vai gastar para se tornar, por exemplo, um CISO, por exemplo. Quantos cursos você vai ter que fazer, quanto você vai gastar, e o tempo que você vai levar para adquirir o conhecimento necessário para transformar a empresa, mitigar as ameaças. A gente sabe que a rede, o projeto de rede, ele termina num determinado momento. Mas o projeto de segurança, ele nunca termina. O projeto de segurança é contínuo. E a gente vê lá, por exemplo, na base de dados CVE, que todo dia aparece uma vulnerabilidade. Todo dia alguém descobre uma vulnerabilidade. E hoje, qual seria o meio para eu proteger a minha rede, usando algum produto da Cisco, e a curva de aprendizado desse produto para que eu consiga usar esse produto de forma satisfatória, que eu consiga fazer com que ele seja eficiente dentro da minha instituição. Essa seria a grande questão a ser respondida. Acaba que diversos ambientes, diversas situações, né? Eu, tentando fazer aqui uma linha de raciocínio, eu começaria pela análise da identidade. Você tem que saber quem está entrando na sua rede, que tipo de dispositivo está entrando na sua rede. Primeiro, eu sei quem está entrando na minha rede, beleza, porque a partir daí você vai aplicar as políticas. Aí você vai conseguir pegar o Zero Trust, né, aqueles 3 pilares. Eu vou dar o menor privilégio possível porque eu conheço. Eu não vou dar o menor privilégio possível se eu não conheço. Eu vou acabar dando acesso a mais. Então, acho que ir pelos pilares do Zero Trust, conhecendo a identidade do usuário, né? Aí depois, talvez, indo um pouquinho mais para as outras camadas. Ter uma proteção aí, o Firewall sempre, né? Firewall antigamente, Firewall no futuro, Firewall hoje, Firewall sempre, né? Para fazer essa segmentação da rede. E aí existem outras técnicas para segmentação, né? Se a gente conhece a identidade, a gente consegue também segmentar de outras formas. E aí, hoje em dia, eu vou já dar um salto aqui gigante, mas volta à questão anterior. Você começar a entender como que a IA pode te afetar, ou seja, fazer um levantamento de riscos de tudo, mas dando esse salto do que a IA pode te prejudicar, do que pode estar saindo de dados, das fontes de IA que você está consumindo, e talvez aí para ajudar nessa curva gigante que a conta não fecha. O que você falou faz todo sentido. A conta não fecha. Eu preciso formar pessoas, o tempo de formar pessoas com experiência é extremamente alto e as ameaças já estão acontecendo. Olhando para o pilar do Zero Trust, eu já fui atacado. Ter uma threat intelligence. Ter
fonte de dados confiáveis, e aí você delega esse trabalho. Desculpa, não tem como você abrir o CVE, analisar o ataque, fazer a sua assinatura de IPS, colocar no seu firewall e, opa, estou protegido. Enquanto isso, outras centenas foram. Então, você tem que ter uma fonte, e aí talvez várias threat intelligence. Naquela arquitetura, a gente viu que threat intelligence está abraçando tudo, mas não necessariamente é o da Talos. Às vezes você precisa ter o da Talos, o da outra empresa, porque são todas fontes que você vai usar para te proteger. Então, talvez na análise de ameaça, você tenha que terceirizar. E em alguns outros setores também. Mas, principalmente nessa, talvez você terceirize. Então, eu começaria disso. Da identidade, a segmentação, indo pelos pilares do Zero Trust mesmo. E delegar o que tem que delegar. Não adianta. A gente não vai conseguir analisar todos os incidentes e responder criando uma assinatura de IPS específica a cada momento. Excelente, né? Uma coisa bem bacana que até aproveitar registrando a presença pessoal da Bom Futuro, né? Que aqui não fala só indústria, serviços públicos, né? Mas somente o agro que não para, né? Registrando a presença do pessoal da Bom Futuro aqui. Passar a palavra para o professor Jean, para a gente estar finalizando aqui nosso painel, né? E agradecer a todos pela participação. Professor Jean, está contigo a fala. Desculpa, eu queria só fazer um complemento aqui a essa pergunta do Diógenes, que foi super importante, e a colocação também do da hora sobre isso, mas eu quero colocar um pensamento um pouco mais à frente, no seguinte sentido. Eu acho que a gente está bem, já está com um pouco boa maturidade na parte de detecção, processo de segurança, essas coisas são bem legais. O que eu estou observando muito nas organizações que eu tenho visitado, conversado com as pessoas, é uma falta também de braço para implementar as medidas de segurança. Tipo assim, a ferramenta, o SIEM, já me deu meus riscos todos, já me deu meus problemas, já me deu o servidor que está vulnerável, já me deu. Eu fui num lugar hoje, estava até agora acompanhando um processo, uma organização aqui, tinha mais de 60 incidentes em aberto lá. E deu pena, porque assim, foi ajudar eles a priorizarem os incidentes, porque eles não teriam braço para poder implementar aquilo ali. Algumas coisas são simples de fazer, é um patch, algo assim, mas tem coisas um pouco mais complexas. E isso me preocupa, porque não é só a parte de detecção, tem muita ferramenta legal, tem muita coisa boa, mas essa parte que eu vejo em organizações é faltar essa estrutura, vamos dizer, esses recursos. Estou falando de humanos, técnicos, em vários níveis, né? Que a gente consiga implementar aquilo que as ferramentas detectaram para a gente, ou até as próprias ferramentas de segurança. Então, eu vejo muito assim, que a gente tem uma necessidade muito grande de cibersegurança, de pessoas qualificadas, não a parte só de Red Team, parte também de Blue Team também, a parte mesmo do dia a dia mesmo, desenvolvimento seguro, tudo isso tem que estar, um contexto que a gente tem que estar pensando e trabalhando, formando gente, né, e entendendo esse lado, as empresas também pensando nisso também, que, cara, eu preciso não só detectar, mas também eu preciso corrigir isso aqui o mais rápido possível. É uma provocação que eu estou deixando aqui para todo mundo. Excelente, assim, excelente colocação, e eu me lembro, assim, em 2012, comecei a jornada com a Cisco, né? Então, você ficou uma jornada, praticamente não para nunca. E até que lançar um desafio, né? O professor Cebalho comentou aí que ele é instrutor Cisco, que a apto está disponível ali. E assim, o que é interessante, essa parceria aqui, né? De abrir as turmas, é um pacote que ele faz de acompanhamento, depois ele vai explicar com mais detalhe, que tiver interesse, mas assim, o Diógenes, que está na Unemat aí, pulverizando conhecimento, trazendo desafios, né? E o professor Jean também está na UFMT também, né? A parte de pesquisa. Depois troca uma ideia com o Cebalho também aí. Acho que ele é um cara que pode abrir turmas aí para poder discutir essa jornada completa. Né? Uma coisa bacana também é esse mapa que o Da Hora deixou ali, o mapa mental, a jornada de cibersegurança. Eu quero deixar esse desafio, né? Que a gente possa abrir turmas aqui em Mato Grosso, né? Que a gente faça uma segunda rodada com outros temas também, né? E que a gente não pare agora, né? Para você, uma jornada Cisco, ela é uma jornada que praticamente ela não termina, ela apenas começa um outro desafio. Quero passar a palavra final para o Da Hora,
tá agradecendo aqui a participação dele. Ele não está falando aqui de Mato Grosso, ele está falando de fora do estado, né? Não sei se deu ênfase de onde está falando, mas pudesse dar uns finalmente e agradecer a sua presença, né? E deixar registrado aí o seu contato, né? E principalmente também do Álvaro também, né? O Álvaro é a pessoa aí que vai estar apoiando quem tiver maiores dúvidas depois desse webinar. Deixar os dois para finalizar essa discussão. Da hora estar contigo e depois o Álvaro fecha para a gente. Beleza, eu que agradeço o convite. Eu estou aqui de Brasília, que já são 4h13, então um pouquinho mais tarde, mas é exatamente isso. Até para fechar ali, a Cisco vem se preocupando muito com isso, professor. Essa parte de resposta rápida e usar a inteligência artificial para essa resposta, porque para o humano, realmente, até para o capacitado é complicado. São vários incidentes, o que eu priorizo? Então, um dos focos é exatamente esse, na resposta. Então, muito legal o bate-papo, é uma experiência bem bacana para mim, e espero estar nas outras aí, em outros temas também de cibersegurança, ou do portfólio Cisco em geral. Muito obrigado a todos. Ótima tarde. Excelente. Álvaro, está contigo, hein? Muito obrigado, Álvaro. Novamente, Álvaro, assim, é um cara extraordinário, fora da curva. Álvaro, assim, ele tem apoiado os webinars, né? Onde tem parceiro, ele está falando, poxa, Bruno, os caras querem discutir tecnologia. Vamos firme aí. Está contigo, Álvaro. Muito obrigado novamente aí. É isso, eu que agradeço a todos aí, especialmente os convidados, os participantes, e coloquei meus contatos no chat até, para todos, eu vou até reforçar aqui. Fiquem à vontade para nos procurar a Atom, né? A gente é parceiro Cisco de longa data. E se quiser saber mais, quiser trocar uma ideia aqui sobre tecnologia, algum problema que está acontecendo na empresa, nós podemos apoiá-los, tá? Muito obrigado e excelente tarde para todos. Excelente. Também o make-off, né? Vocês não podem ver, mas a Vitória está apoiando toda essa transmissão, essa realização. A Vitória, que é da parte de compliance também. Então, ela não está na câmera, porém está nos bastidores nos apoiando. A todos vocês, muito obrigado. É uma honra estar contigo aqui. E assim, eu como professor também, como entusiasta certificado do Cisco, a gente não para aqui. É apenas o começo. Pessoal, a todos vocês, até a próxima. Foi um webinar muito rápido, muito compacto ali, mas para mim foi muito gratificante. Até mais, pessoal.